Boa noite a todos. Hoje eu vou colar, porque eu tive que trocar a data da minha palestra, que eu não queria ficar sem ver vocês esse mês. E aí eu tenho um compromisso semana que vem, então o material que eu estava preparando para a semana que vem eu vou usar no mês que vem. E eu trouxe um pouquinho das leituras que eu estou iniciando para falar no mês que vem sobre a nossa grande questão do egoísmo. Então, para poder mês que vem falar sobre egoísmo, hoje eu escolhi falar um pouquinho do comprometimento. Mas antes de eu falar, eu queria que cada um pensasse e respondesse, se sentisse à vontade, se vocês são pessoas comprometidas. Quem é comprometido? Aqui. E com o que vocês são comprometidos? Trabalho. Mulher vai te bater. Família. Geralmente, quando a gente começa a pensar o que é estar comprometido, ter comprometimento, passam várias situações na mente da gente, né? Como aqui, primeiro vem no trabalho, vem a família, vem o relacionamento pessoal ali de esposo, de esposa, mas não é uma resposta fácil de se dar. Porque a gente tem que, primeiro de tudo, refletir o que é estar comprometido com alguma coisa ou com alguém. O que significa eu ter um compromisso e eu ter um comprometimento, que são duas situações diferentes, muito próximas, mas diferentes. Será que hoje a gente está muito mais tendo compromissos no nosso dia a dia ou a gente está mais tendo comprometimentos no nosso dia a dia? Para falar sobre isso, eu busquei algumas leituras sobre uma primeira questão, que é a questão da gente se perceber como indivíduos ou como individualistas. Então, olha quantas palavras próximas aí que a gente usa no nosso dia a dia e que a gente às vezes não para refletir. Então, a questão do compromisso, ela é muito presente no dia a dia, porque a gente sempre fala, né? Eu já comecei falando, eu tenho um compromisso na semana que vem, ao qual eu não posso me ausentar, então eu solicitei para casa se eu poderia vir nessa semana. E a gente está sempre, né? Sempre tem algum compromisso, alguma coisa para fazer. Mas será que em todos esses compromissos que a gente assume, a gente realmente tem comprometimento? Mas eu vou primeiro falar então sobre a questão da individualidade, né? Geralmente quando eu faço as palestras aqui, ano passado eu fiz 3 séries, né? Fiz uma trilogia aí sobre o amor, e eu comecei falando inicialmente sobre a questão do amor próprio, até a gente chegar no amor como virtude maior, no amor como exercício maior. E aí, falando do amor próprio, né, falando da premissa que a gente não dá ao outro que a gente não tem, eu sempre falo muito assim da importância da gente, de nós sermos nós mesmos, de nós termos amor por nós mesmos, de nós termos respeito por nós mesmos, de nós termos cuidado por nós mesmos. E nada disso é ruim. Só que existe uma linha tênue, né, entre eu me ver como um indivíduo, eu tratar a minha individualidade e eu me tornar um ser individualista. Eu me ver como um indivíduo é uma premissa, não tem como a gente buscar uma caminhada de evolução, não tem como a gente se melhorar se a gente não se perceber como indivíduo. Em que sentido? No sentido aqui real da palavra. Eu sou um indivíduo, individual, único. Não existe ninguém igual a mim. Não existe ninguém que vai ter os mesmos sentimentos, as mesmas reações, os mesmos valores, as mesmas ideias. Claro que existe uma questão de sintonia, não vou entrar nisso agora, que existem pessoas muito próximas, né? A gente desenvolve as afinidades. Quanto mais próxima a pessoa está das nossas sintonias, a gente vai desenvolvendo afinidade e é onde a gente vai construindo os nossos relacionamentos. Mas ainda assim nós continuamos sendo indivíduo. Eu sou um ser individual, eu tenho uma individualidade, eu tenho as minhas características. Muitos relacionamentos acabam fadados aí à tristeza, ao insucesso, porque muitas vezes a gente quer abrir mão da nossa individualidade para estar com alguém.
ou pior, né? A gente quer que o outro abra a mão da sua individualidade para estar com a gente, né? Então, o esposo deixa de ser o esposo, ele se torna alguém que a gente quer moldar, que a gente quer... Ainda bem que eu não vejo, gente, posso falar? Né? Que a gente idealizou, porque a gente... agora nós somos um. Não, gente, nós não somos um, os dois. Cada um é um. Cada um tem a sua identidade. Cada um tem a sua personalidade. Depois eu vou falar um pouquinho da questão do comprometimento. É diferente nós optarmos por caminhar juntos, por fazer uma escolha, né? Agora, deixar de ser um indivíduo, não. E aí eu estava buscando, quando eu falei do amor no ano passado, por isso que eu falei que eu vou colar. Eu falei assim, numa das palestras, né? Nós devemos buscar o autoconhecimento, reconhecer o nosso próprio poder pessoal e saber usá-lo com sabedoria. Por quê? Porque se eu me conheço, se eu sei o indivíduo que eu sou, eu tenho a capacidade de também me transformar. E aí vem a questão da chamada reforma íntima. Eu tenho que me conhecer, saber quais são, digamos, um vocabulário aí bem comum, quais são os meus defeitos, então, quais são as minhas qualidades, para saber em quais deles eu vou mexer. E o fruto de uma individualidade, quando a gente se reconhece como um ser único, quando a gente se respeita como um ser único, a gente gera um fruto. E esse fruto é a autoestima. A gente se ama, a gente se respeita, a gente se admira, a gente não quer ser igual a ninguém. A gente não tem a necessidade de seguir um modelo, de seguir um padrão. Isso é desenvolver a individualidade. Agora, a grande questão de hoje em dia é que muitas vezes, com a desculpa da gente desenvolver a nossa individualidade, a gente acaba entrando numa outra vertente que é a do individualismo. Só para vocês verem, buscando conceitos, por exemplo, individualidade, como eu falei, né? Vai da premissa de que sou indivíduo e sou único. Individualismo já vem de um falso orgulho, já vem de uma situação de achar que esse ser único que eu sou está acima dos outros, está melhor que os outros. Tem um bagulhinho fazendo barulho aqui, né? Sou eu, né? Isso aqui. Gente, se explodir, foi um prazer. Quando a gente fala então do individualismo, é onde a gente começa a achar que tudo que nós somos, esse indivíduo que eu sou, está superior, é melhor, está à frente. Tudo que acontece tem que acontecer para mim, por mim. E aí a gente já vai cair numa outra situação, né? A gente começa a usar o sentido do individual como algo solitário, como algo singular. E aí nada está à altura. Eu sempre vou ser o melhor, eu sempre vou estar à frente. E isso, gente, tem uma outra situação que eu encontrei bem em joia que diz assim, o individual significa sozinho, único, solitário, nessa situação do individualismo. Uma porção pequena, talvez aí esteja o cerne, a pequenez. Ou seja, eu acredito que eu já não posso repartir, que eu já não tenho que fazer parte de grupo nenhum, que nenhum grupo vai estar à minha altura. Isso é uma situação de individualismo. Diferente do individual, onde eu coloquei da minha individualidade, onde eu vou desenvolver o respeito, o autorrespeito, eu vou saber aplicar isso com o outro. Porque se eu me vejo como indivíduo, eu vejo o outro como indivíduo também. Se eu me vejo como um ser imperfeito, eu vejo o outro como um ser imperfeito. Agora, se eu me coloco numa situação de que eu estou acima de qualquer situação, eu vou fazer parte da sociedade individualista que a gente está vivendo hoje, que é uma sociedade que está doente, que está neurótica, onde as pessoas passam por cima umas das outras com essa desculpa de que eu tenho que me amar, claro, eu tenho que me amar, mas me amar inclui amar o outro, inclui saber que eu sou uma centelha divina e que ele também é, que eu estou em construção e ele também está. A partir do momento que eu me coloco num patamar diferente, eu não vou mais conseguir agir em conjunto, eu não vou mais conseguir fazer parte de um grupo, e aí a gente vai entrar em algumas situações, né? Quando a gente entra nessa situação do individualismo, nessa busca de ser melhor, ao invés da gente fugir dos padrões, é que a gente entra nos padrões.
Porque será que eu vou ser melhor se eu fizer tão diferente do que os outros estão fazendo? Será que eu vou ser melhor se eu estiver tão diferente da moda que está tendo hoje em dia? Será que eu vou ser melhor se eu frequentar lugares tão diferentes do que todo mundo está frequentando hoje? E aí eu começo a me sentir escravo. E esse individualismo vai corrompendo, porque vai me privando de fazer trocas. A espiritualidade, a providência divina, ela é tão maravilhosa que ela já nos dá oportunidades de troca, de crescimento. A gente já não nasce sozinho, né? Coitadinho lá. Pronto, pluf, brotou. A gente já vem no núcleo familiar. Né? A gente já sai ali do nosso nascimento direto para um grupo, para uma vivência em grupo. A gente tem a chamada idade escolar, onde é que a gente cai? Em outros grupos, com outras pessoas, com outros seres, da faixa etária que a gente está vivendo, no desenvolvimento que a gente está buscando. Adolescência, juventude, a mesma coisa. Na idade adulta a gente vai cair onde? Nos grupos de trabalho. No decorrer da vida a gente vai desenvolver os nossos grupos de amizade, onde nós somos indivíduos, mas fazendo parte de uma coletividade, fazendo parte de um grupo. Se a gente não consegue se manter como um indivíduo dentro de um grupo, se a gente cai nessa situação do individualismo, a gente começa a exercitar outras questões. A vaidade, o desprezo de achar que o outro é menos do que eu, o erro na noção de superioridade. E a gente percebe isso na nossa sociedade de uma forma tão cruel, né? Eu vi na palestra do Bruno, quando ele falou sobre o Brasil, pátria do Evangelho, ele falou algumas coisas ali que a gente tem que ter na nossa mente, né? Quando a gente vê hoje, se tiver algum candidato presente que me desculpe, mas quando a gente vê hoje, por exemplo, em épocas de eleições, onde o cara vai lá, então vamos lá, Fran se candidatou, minha nossa. Então eu estou aqui para representar você espírita. Ou eu estou aqui para representar você mulher. Ou eu estou aqui para representar você professora. Por quê? Isso, gente, é individualismo. Eu, como um ser individual, como um ser único, de filho de Deus, como uma centelha, eu tenho que pensar no bem comum. Eu não tenho que pensar só na mulher, só no grupo das professoras, só no grupo das perturbadinhas ou qualquer outro grupo que eu faça parte na minha vida. Isso é individualismo. E aí ele vem numa máscara, numa roupagem, né, de bondade que a gente se engana. Eu, pelo menos, eu nunca vi, por exemplo, a Roseli e a Tia Tânia aqui, que alguém uma vez parar ali na porta para receber as pessoas e perguntar: você é mesmo espírita? Você mora aqui nessa rua? Você é desse bairro? Não. A casa está aberta para quem? Para todo e qualquer indivíduo. Agora não, vamos criar critérios. Só vai entrar na quarta-feira quem já esteve na outra casa que a gente trabalhou. Ou quem já leu tal e tal livro, por exemplo. E aí, com essas falsas situações de seleção, a gente vai cada vez mais lapidando o nosso individualismo. E a gente vai alimentando isso na nossa sociedade. Existem duas formas que eu acredito que a gente pode mudar essas posturas de individualismo que a gente encara aí no nosso dia a dia, né? Uma que é a cooperação e a outra, que é onde eu quero chegar, que é no comprometimento. Para vocês terem uma ideia, eu peguei algumas expressões que a gente usa no nosso dia a dia para mostrar como isso está tão perto da gente, né? Então, quando a gente coloca assim, por exemplo, tá? A gente já começa ali, não, eu não vou fazer tal coisa porque eu me amo. Se eu me amo, eu não preciso ficar falando para as pessoas, né? Que eu me amo. Que bom, eu me amo. Se eu me amo, eu sei amar o próximo, porque amor é um troço que transborda, né? Transborda, é de dentro para fora. Mas eu já vou justificar aquela minha ausência, eu já vou justificar fazendo uma situação de que, então, eu não vou porque eu me amo, então eu já estou colocando o quê? Então quem vai não se ama. Né? Então, não basta eu não querer fazer parte de alguma coisa, eu tenho que minimizar, percebendo? Eu tenho que já cutucar, então, quem vai já não está naquilo ali. Outra frase que a gente usa muito, né? Tem uma outra, não posso falar, que é palavrão, que a meninada usa aí, depois eu desenho. Que é aquela questão do sempre, né? Não tô nem aí. Eu falei mesmo, tô nem aí.
Ah, tô nem aí pra você. Já riram, acho que já sabe aquela outra frase. Tananã pra você, né? Que virou agora. Antigamente era no banheiro, agora as pessoas falam isso pros outros. Tananã pra você, né? Tô nem aí. Essa postura do tô nem aí, de não é problema meu, essa postura de não tenho nada a ver com isso, é uma postura individualista. Não é uma postura da minha individualidade. Porque na minha individualidade eu sei que eu tenho condições de mudar, que eu tenho condições de acrescentar, que eu tenho condições de somar, de colaborar. A partir do momento que eu uso o meu lado individual para repelir, eu estou sendo individualista. E é o que a gente está vivendo hoje. A gente está criando crianças individualistas, educando os jovens para o individualismo. Vou dar vários exemplos depois aqui para vocês, até já vou dar um agora, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Isamitiba. Toda professora perturbada gosta do Isamitiba. E ele fala que essa geração... Ai, eu vou ficar muito... Eu me sentindo muito velho. Ah, a geração da minha mãe... Melhorou, né? A geração da minha mãe, ele fala que é a geração asa e pescoço. Vocês já ouviram falar disso? Que foi uma geração que... foi extremamente oprimida pelos pais. Não podia nada. Não tinha diálogo. A ideia conhece, né? Então, o que acontece? Chegava a visita, lá com a minha mãe, eu sou muito nova. Chegava a visita em casa, daí o que o pai dizia? Primeiro, deixe a visita se servir. O pai se serve, né? Tá o frangão ali na mesa. O pai se serve, a mãe se serve. Aí vai lá a coxa pro pai, o peito para visita, a outra coxa para outra visita. O que sobrava? Asa e pescoço. Aí o que essa geração falou? Com o meu filho vai ser diferente. Eu não vou criar meu filho assim. Meu filho eu vou criar com liberdade, ele vai ter o que eu não tive. Aí hoje o filho pega o peito, o amigo do filho pega a coxa, a namorada pega a outra coxa. O que continua sobrando para eles? Asa e pescoço. Né? É a geração asa e pescoço que a gente está vivendo. Nessa história de vou fazer diferente, está criando pessoas individualistas, onde o mundo gira ao seu redor. A gente, né, tem mais professores aqui, a gente que é professor, a gente não sofre isso, porque a gente só recebe pais que nos procuram para nos elogiar. Para dizer como somos pessoas importantes na vida dos seus filhos. Toda semana eu recebo pessoas que falam, me agradecem, levam um cappuccino 7 horas da manhã, uma loucura. Né? Elas vão lá para dizer, puxa, que bom que você chamou a atenção do meu filho, obrigada. Não é bem assim, né? Aí a gente vive hoje situações. Então, os meus alunos muito inteligentes passaram todos na Federal esse ano, porque eles são muito inteligentes. E os meus alunos que não passaram na Federal, eu não preparei bem. Tá aí, né? Em que momento é colocado para ele quanto você estudou, como você se preparou? Nenhum. Nenhum. Por quê? Porque ele é um ser importante, né? Nossos filhos têm que ser seres únicos, maravilhosos na sociedade. E a sociedade é que tem que girar em torno dos filhos. Terceiro ano, então, nem se fala, né? O pai, olha, a mãe mal foi para Ilhota comprar umas lingerie, né? O mais longe que viajou foi para Ilhota. Mas o filho, vou pagar uma viagem para ir para o Nordeste com a turma do terceiro dele. A mãe nunca foi, mas o filho vai. Não, porque eu quero criar de uma forma diferente. Não, porque eu estou passando a mensagem para o meu filho que ele é o ser mais importante dessa família. Primeiro ele. Papai e mamãe não viajam, mas o filho vai viajar. Então, a gente alimenta situações individualistas no nosso dia, até sem a gente perceber. Até querendo proteger. Eu até registrei aqui, ó, vou até ler para vocês verem que eu não estou enganando vocês. Eu coloquei assim. Não falar dos individualismos escrachados, nossos conhecidos. Usar pessoas, pisar, desrespeitar, né? Não falar. Não vou nem pegar essas situações mais contundentes. Estou pegando aquelas que a gente faz sem muitas vezes a gente se dar conta que a gente está alimentando situações individualistas. E a gente vai alimentando. E aí o que acontece? Voltando para não perder meu foco, né, gente? A gente tem duas formas de curar essa sociedade individualista que a gente faz parte hoje. Através da cooperação e do comprometimento. Cooperação é a gente ter a consciência que a gente age em conjunto.
que mesmo eu sendo um indivíduo, eu sendo um ser único, eu sendo uma centelha divina, eu preciso do outro para aprender, para evoluir, para crescer, para ouvir, para falar. Eu preciso. Isso é cooperar. Quando a gente chega numa etapa da vida da gente, que a gente percebe claramente que nós não damos conta das coisas sozinhos, por isso a gente fica aí tudo estressado, espirocado, doente, porque a gente acha que, como eu estou dizendo para vocês, eu não estou falando nem do lado ruim, tá, gente? Estou falando daquilo que a gente faz sem querer. Por que a gente fica às vezes ali estressado, neurótico, que nem umas doidas, né? As mulheres. Que a nossa casa nunca está do jeito que a gente quer, que a casa não fica limpa, mas a gente pede para os nossos esposos ajudar. E quando eles ajudam, a gente valoriza, a gente fala, tá vendo? Não adiantou nada. Vou ter que fazer de novo. Eu quase não falo isso. Vou ter que fazer de novo, olha, gente. Aí depois a gente está estressado. Que tudo é a gente, mas a gente não delega, a gente não confia que o outro tenha a capacidade de fazer como a gente faz. E aí, muitas vezes, sem maldade, como eu estou colocando, a gente vai alimentando o nosso individualismo. Não, só fica bom se eu limpar, só fica bom se eu arrumar, só vai ficar bom se eu falar, só vai ficar bom se eu organizar. E nós vamos alimentando essas situações. Quando a gente chega numa etapa da vida da gente, num momento, eu não gosto muito da palavra etapa, que parece que, quando a gente usa a palavra etapa, parece que a gente está passando as fasezinhas e vai necessariamente chegar naquela. E às vezes a gente passa uma encarnação inteira sem chegar, então não necessariamente é uma etapa, né? Mas quando a gente tem momentos na vida da gente em que a gente percebe que estender a mão e ao mesmo tempo pedir ajuda traz crescimento, porque claro que é muito mais fácil a gente se colocar na posição de quem ajuda do que a gente se colocar na posição de quem precisa. Por quê? Porque a gente alimenta o nosso individualismo. Porque quando eu ajudo, eu me sinto alimentando o meu orgulho, o meu ego. Olha, eu estou lá no fundo, puxa, eu pude ajudar. E quando eu preciso de ajuda, a gente foi criado, a gente foi educado, né, nessa situação do individualismo, que a gente tem vergonha de ter que precisar do outro. E é o maior exercício de humildade que a gente pode fazer. Então, quando a gente chega num momento da vida em que a gente percebe que a gente pode, além de ajudar, receber ajuda, que a gente pode fazer trocas, ou seja, que a gente pode cooperar, isso a gente pode chamar de maturidade. Essa é a verdadeira maturidade. Quando a gente percebe que a gente está no mesmo nível, que não importa se o vizinho é crente, se o vizinho é budista, se o vizinho é do terreiro, não importa. Estamos todos no mesmo nível. Estamos todos precisando aprender. Caímos aqui porque precisamos aprender. Alguns precisam aprender algumas coisas, outros precisam de outras coisas, mas todos precisamos aprender. E quando a gente se permite fazer essas interações, exercitar a cooperação, a gente está usando essa ferramenta, porque a cooperação é uma ferramenta. Ela faz parte dos códigos divinos. Se a gente conseguisse ouvir, né, aquelas sementinhas que tem lá dentro da gente, aqueles estalinhos que estão ali, a gente nasceu já programadinho para cooperar. Só que a gente vai ao contrário, a gente vai contra a nossa natureza, não cooperando. E aí entra essa questão do compromisso e do comprometimento. Assumir o compromisso é muito importante, mas ter comprometimento vai além do compromisso. Eu posso cumprir todos os meus compromissos, toda a minha agenda, tudo aquilo que está marcado lá para eu fazer, e nem por isso ter comprometimento. Eu trouxe uma historinha para ilustrar isso. Um velho carpinteiro estava para se aposentar. Ele contou a seu chefe os seus planos de largar o serviço de carpintaria e de construção de casas e viver uma vida mais calma com a sua família. Claro que ele sentiria a falta do pagamento mensal, mas ele necessitava dessa aposentadoria. O dono da empresa sentiu em saber que perderia um de seus melhores empregados e pediu a ele, então, que construísse uma última casa como um favor especial. O carpinteiro consentiu, mas, com o tempo, era fácil ver que seus pensamentos e seu coração não estavam no trabalho. Ele não se empenhou no serviço, se utilizou de mão de obra e matérias-primas de qualidade inferior, cumpriu o seu compromisso, mas não se comprometeu com aquele trabalho. Foi uma maneira lamentável de encerrar a sua carreira.
Quando o carpinteiro terminou o seu trabalho, né, terminou o seu compromisso, o construtor veio inspecionar a casa e entregou a chave da porta ao carpinteiro. Esta é sua casa, ele disse, o meu presente a você. Que choque, que vergonha. Se ele soubesse que ele estava construindo a sua própria casa, talvez ele teria feito completamente diferente. Talvez não teria sido tão relaxado. Agora, ele teria de morar numa casa feita de qualquer maneira, pelo resto da sua vida. Então, ele cumpriu... Olha que chique, a gente tem todos. Um pouquinho de cada. Ele cumpriu o compromisso dele. Né? Qual que era o compromisso dele? Construir uma casa, era o trabalho. Então, quando eu falo em compromisso, é aquilo que a gente assumiu diante de uma tarefa. Aquela tarefa, na verdade, que a gente assumiu é o nosso compromisso. Tá? Então, ele cumpriu o compromisso dele. Ele foi lá e construiu a casa. Mas ele não se comprometeu com aquela construção. Por quê? Porque o comprometimento vai além do compromisso. O comprometimento implica em se envolver naquilo que está fazendo, em dar o seu melhor naquilo que está fazendo. Então hoje, quando a gente fala que a gente tem um monte de compromisso no nosso dia a dia, que o nosso dia a dia é uma loucura, que é uma correria, realmente, a gente vai assumindo vários compromissos. Nossos jovens estão aí sobrecarregados de tanto compromisso, né? Mas até que ponto nós estamos nos comprometendo? E aí eu vou dar um exemplo que eu dei desses alunos fictícios, porque isso não acontece. De alunos que, quando não passam no vestibular, a culpa é nossa. Isso não acontece, só uma historinha. E aí eu vou dar um exemplo. Eles cumprem os seus compromissos? Eles cumprem. A maioria deles está lá todo dia, indo para a aula certinho, direitinho. Mas eles estão se comprometendo também com a sua aprendizagem? Eles estão se comprometendo com esse investimento que os pais fizeram? Pagando escola, pagando uniforme, pagando alimento, pagando caderno, pagando tudo? Aí não sei. Porque quando a gente se compromete com alguma coisa, a gente vai além de ter um compromisso. A gente dá o nosso melhor. E nós não encarnamos aqui apenas para ter compromissos. Tanto é que a maioria dos nossos compromissos já vem ali, alinhavadinhos para a gente, como eu falei. Por mais que a gente tente fugir, né, que a gente acaba indo na contramão, a gente já tem várias situações para exercitar a cooperação no nosso dia a dia. A gente tem várias situações para se reconhecer como indivíduo, mas não exercitar o individualismo no nosso dia a dia. Só que muitas vezes a gente só cumpre os nossos compromissos. Então, por exemplo, não que isso aconteça aqui, longe de mim. Mas suponhamos que acontecesse, que eu tivesse pessoas aqui que marcaram de vir nessa quarta-feira assistir a palestra, estão aqui cumprindo seu compromisso. Puxa, eu falei que eu ia nessa quarta-feira, mas na sua cabeça está, nossa, que horas começa o jogo hoje? Pô, eu comprei as coisas que tinha marcado para galera ir lá em casa assistir o jogo. Ai, será que meu marido estendeu a roupa? Ai, será que minha filha lembrou de mexer na agenda? Meu Deus, não olhei a mochila do meu menino. E assim não acontece, né, gente? Imagina. Então, o que acontece? Cumpre-se o compromisso. Estou aqui, falei que vinha para a palestra, estou aqui. Mas eu estou me comprometendo? Eu estou tentando saber de tudo que está sendo feito aqui na Casa Espírita, que atividades são realizadas, as pessoas que trabalham aqui, ou o tema da palestra. Eu estou entrando nesse tema, estou procurando ver como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia. Isso é comprometimento. Se intitular espírita, os títulos são de menos, né? Se intitular cristão, nessa época do ano, se intitular cidadão. Até que ponto eu tenho comprometimento com a vida na minha sociedade? Até que ponto eu faço parte do processo de cooperação? Porque, até uma coisa aqui que deixa eu voltar aqui que eu não queria esquecer de falar. Como eu falei que quando a gente é individualista, a gente não tem a noção do conjunto, né? A gente pensa o quê? Eu sou uma peça muito importante aqui. Mas as outras peças nem sei. Quando a gente exercita o nosso individualismo, a gente perde a noção do conjunto. Não quer dizer que a pessoa individualista não assuma compromissos, ou que ela, como arroleu ali o texto da caridade, que ela não faça caridade. Não necessariamente. Por quê? Porque se aquela situação de caridade, ou se aquela situação daquele compromisso for alimentar a sua vaidade, ela vai fazer. Ela vai fazer, ela vai cumprir aquele compromisso, mas para alimentar a sua vaidade.
As pessoas vejam que está cumprindo aquilo ali. Quantas vezes será que a gente não faz isso, né? No nosso dia a dia? Quantas vezes você conseguiu fazer uma atividade no seu dia a dia e, como diz a gíria, passar batido, entrar e sair sem chamar atenção, sem nem necessariamente a pessoa saber que foi você que colocou aquele objeto, que fez aquela ajuda? Quando a gente precisa alimentar essa situação dos outros verem, dos outros saberem, a gente está alimentando o nosso individualismo, não a nossa individualidade. Quando a gente cumpre uma coisa porque a gente tem que cumprir, porque a gente deu uma palavra, ou porque tem um salário, ou porque marcou com alguém, a gente está sendo responsável, tá? Não estou desmerecendo, a gente está cumprindo uma responsabilidade, né? Legal, cumpri o meu compromisso. Mas se fica só naquilo ali, só naquela, eu costumo dizer, naquela vala comum, comprometimento não tem. E aí nós entramos numa outra questão. Nós reencarnamos para aprender e para evoluir diariamente, né? Eu diria até instantaneamente. A todo instante a gente tem oportunidades de aprendizado. Mas cumprir os nossos deveres, cumprir o nosso compromisso, me desculpe, é o mínimo. É o mínimo que a gente faz. Por que a gente está numa sociedade hoje em que se supervaloriza até quem simplesmente cumpre os seus deveres? Porque a gente está alimentando, né, uma situação de achar normal quem não cumpre, de achar normal quem não se entrega, de achar normal, né, quem não veste a camisa, de achar normal quem não quer realmente se entregar numa situação. Então, quando a gente vê alguém que vai lá e fez pelo menos o que falou, nossa, aplausos, aplausos, aplausos. Porque a gente está começando a criar uma normalidade em cima do individualismo. Né? Puxando o gancho que eu falei do processo eleitoral, eu falei que a minha forma de eleição, eu sou uma fraca. Puxando o gancho do processo eleitoral, né? Quando a gente escuta frases assim, dói na orelha. Ah, roubou, mas fez. Minha Nossa Senhora. Né? Por quê? O que a gente está fazendo? A gente está alimentando o quê? Toda uma situação de um individualismo, né? De alguém que fez alguma coisa ali, mas primeiro fez para si. Não, eu vou votar no fulano, porque olha, quando eu precisei, ele me ajudou. Que bom, querida. Tomara que não precise mais. Né? Mas e quando os outros precisaram? E qual é o comprometimento dessa pessoa? Eu estava brincando ali com o Bruno, que eu disse que eu nunca recebi tanta gente se convidando para me visitar. Que massa, gente, é muito legal, né? Nossa, essa semana mesmo foi pelo Face, pelo Insta, e aí, quando é que eu posso te fazer uma visita? Falei, nossa, estou numa correria, deixa para depois da eleição. Não, mas queria justamente conversar alguma coisa sobre isso. Não precisa. Muito obrigada. Então, quando a gente aceita situações onde as pessoas cumprem alguns compromissos, mas não se comprometem verdadeiramente, a gente também está alimentando o individualismo dessas pessoas. E quando a gente faz parte desse grupo em que apenas cumpre alguns compromissos, porque aquilo vai alimentar o seu ego, vai alimentar a sua vaidade, a gente está dando alimento para nosso individualismo. Porque, gente, ninguém é 100% anjo, 100% demônio, ninguém é só bonzinho, só malzinho, só ruinzinho. Nós temos todas as essências dentro de nós. Nós somos uma centelha divina, com certeza. Mas no decorrer das nossas encarnações, a gente também foi adquirindo as nossas imperfeições. E elas estão ali. O que vai aflorar? Aquilo que a gente alimentar. Aquilo que a gente alimentar. E quem escolhe o que alimenta somos nós mesmos. Tem uma outra história que eu gosto bastante, onde a gente fala, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas eu não quero então ser individualista. Eu quero me reconhecer como um indivíduo, eu quero me amar, eu quero aprender a dizer não quando tem que dizer não, né? Eu quero aprender, quero que as pessoas percebam que eu tenho o meu espaço, que eu tenho o meu limite. Mas como é que eu posso fazer então? Para mudar um pouquinho, para mostrar que eu tenho comprometimento. Gente, a gente já começa nas primeiras atividades do nosso dia a dia, a gente começa lá no nosso trabalho. A gente começa lá no nosso trabalho, quando a gente pensa, eu vou dizer uma coisa que eu tento, tá? Não é fácil, gente, que eu tento. Eu estou na minha profissão há 20 anos.
Eu comecei no berçário, por isso. Então, eu nasci, me tiraram, deram aquele tapinha e me botaram numa sala. E há 20 anos. E tem N desafios, como eu falei para vocês. Então, quando eu estou vendo que eu estou desanimando, que eu estou triste, que eu tenho que fazer alguma coisa que de repente eu não estava muito afim, né? A gente não faz aquilo que a gente adora, óbvio. Eu acordo de manhã e eu penso assim, meu Deus, né? Vou pegar o meu exemplo, tá? O que eu tento? Vocês pensam que palestrante é o quê? Tudo centrado, sereno? Então, o que eu tento, assim, nos momentos que dá aquela... Eu vou pegar, por exemplo, a minha aula lá de geografia. O que eu penso? Eu penso assim, meu Deus, se fosse minha filha, meu filho, eu queria que uma professora tratasse assim? Eu queria que ela preparasse essa aula, eu queria que ela fizesse dessa forma. E ali eu me chacoalho e digo, não queria, não vou fazer assim. São exercícios que a gente vai praticando. Poxa, fulano foi ali no meu trabalho, né? Está causando uma situação lá no ambiente de trabalho. Puxa, mas se fosse eu que estivesse causando uma situação, eu queria que alguém viesse, me ajudasse, me mostrasse como é que eu posso fazer melhor. Ou não. E a gente vai exercitando. E aí a gente vai se comprometendo com o nosso processo evolutivo. E a gente para de usar o tô nem aí, tô nananã para todo mundo, não é problema meu. Ai, nem Jesus agradou a todas. Essa é a pior, né, gente? Pensa, né? O ego, sei lá como é que chama esse negócio todo, da pessoa, dela chegar ao ponto dela se comparar com Jesus. Nem Jesus agradou a todos. Não, pera. Sabe por que ele não agradou a todos? Porque ele não veio para agradar. Porque se ele tivesse vindo para agradar, ele era muito massa. Ele ia agradar a todos, se ele quisesse. Mas ele veio para nos mostrar que o caminho do amor não é fácil. Que o caminho da justiça não é fácil. E a gente não ama porque é fácil. E a gente não tem que tirar o nosso individualismo e se comprometer com as coisas porque é fácil. A gente tem que fazer porque é necessário. Porque é assim que a gente aprende. Porque é assim que a gente evolui. Então deixa eu contar uma historinha. Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita. Ela frequentava a escola local. Sua mãe não tinha muito cuidado. A criança quase sempre se apresentava suja. Suas roupas eram muito velhas e maltratadas. O professor ficou penalizado com a situação da menina. Como é que uma menina tão bonita pode vir para a escola tão suja? Sem saber direito como abordar aquela mãe, separou algum dinheiro de seu salário e, embora com dificuldade, resolveu comprar-lhe um vestido novo. Ela ficou linda no vestido azul que ele deu. Quando a mãe viu a filha naquele traje, sentiu que era lamentável que sua filha, vestindo aquela roupa, fosse tão suja para a escola. Por isso, passou a lhe dar banho todos os dias, pentear os seus cabelos e cortar as suas unhas. Quando acabou a semana, o pai falou: mulher, você não acha uma vergonha que nossa filha, sendo tão bonita e bem arrumada, mora em um lugar como esse, caindo aos pedaços? Que tal você ajeitar a casa? E nas horas vagas, eu vou dar uma pintura nas paredes, consertar a cerca e até plantar um jardim. Logo, a casa destacava-se na pequena vila pela beleza das flores que enchiam o jardim e o cuidado em todos os detalhes. Os vizinhos ficaram envergonhados por morarem em barracos feios e resolveram também arrumar as suas casas, plantar flores, fazer uma pintura, usar a criatividade. Em pouco tempo, o bairro todo estava transformado. Um homem que acompanhava os esforços e as lutas daquela gente pensou que eles bem que mereciam o auxílio das autoridades. Foi ao prefeito expor suas ideias e saiu de lá com autorização para formar uma comissão para estudar os melhoramentos que seriam necessários ao bairro. A rua de barro e lama foi substituída por asfalto e calçadas de pedra. Os esgotos a céu aberto foram canalizados e o bairro ganhou ares de cidadania. E tudo começou com um vestido azul. Não era a intenção daquele professor consertar toda a rua, nem criar um organismo que socorresse aquele bairro. Mas ele fez o primeiro movimento que acabou fazendo com que outras pessoas se motivassem por melhorias. O que ele fez? Despertou comprometimento com o próximo.
Então esse professor, ele cumpria, né, o papel dele, o compromisso dele, que era ir dar nas aulas, provavelmente ele cumpria. Todo dia ele ia lá, dava a aulinha dele, voltava para casa dele. Pela historinha a gente subentende que de repente ele nem morava naquele mesmo local onde ele trabalhava. Só que ele foi além do compromisso. Ele percebeu que cumprindo aquele compromisso ele podia fazer alguma coisa a mais. E ele não saiu fazendo uma campanha por uma reurbanização do bairro, ou por uma revitalização das praças, ou por nada do gênero. Ele escolheu uma menina. E tocando a vida de uma menina, ele foi atingindo uma família, que foi atingindo outra, que foi atingindo outra. Então a gente não precisa usar as frasezinhas feitas, como por exemplo, quem sou eu não vou mudar o mundo. A gente não vai mudar o mundo. Mas a gente pode mudar a situação de uma pessoa que estiver perto da gente. A gente pode se comprometer lá no nosso trabalho mesmo. Eu não tenho tempo para fazer trabalho voluntário, eu já trabalho o dia inteiro, não tenho tempo para ficar participando de campanha, para ir visitar creche, asilo, ONG de animal, presídio, não tem tempo. Mas eu posso, dentro do meu compromisso diário, me comprometer de verdade, né? Ter um comprometimento com uma situação e entrar de cabeça naquilo ali. Ir além daquilo que eu estou fazendo. E aí eu estou fazendo a minha parte. E essa partezinha vai juntar com a partezinha de outras pessoas que vão se motivando. Porque se a gente... Vou voltar lá no começo. Porque se nós somos indivíduos, somos um de cada vez, mas não individualistas, o que a gente faz? A gente multiplica o que a gente faz. Quando eu não sou individualista, eu multiplico. Porque daqui a pouco eu convido uma pessoa para fazer comigo, e daqui a pouco essa pessoa convida outra pessoa para fazer com ela, e a coisa vai aumentando. E aí a gente não quer mudar o mundo, mas a gente consegue ir mudando realidades próximas a nós. Então, a gente não precisa necessariamente fazer uma excursão e ir lá para o Senegal, para o Malawi, né? Ou a gente não precisa nem ir lá para o sertão nordestino. A gente não precisa nem visitar os bairros que são mais afastados da nossa casa. Mas a gente pode começar com uma atitude de comprometimento com a nossa evolução espiritual, que é onde eu queria chegar. Até que ponto nós estamos nos comprometendo com a nossa evolução? Ou a minha evolução espiritual é problema da casa espírita que eu frequento? Ou é a tia Tânia que tem que ir lá e me dizer, olha, leia esse livro. Ou é o Bruno que tem que ir lá e me dizer, olha, presta atenção nesse tema. Ou é a Kika que tem que me chamar e dizer, olha, você precisa se centrar mais, Fran, você não está... A partir do momento que a gente se compromete com a nossa evolução espiritual, a gente se compromete com a nossa vida como um todo, é um sistema. E quando a gente se compromete com a nossa vida como um todo, a gente acaba respingando esse comprometimento na vida de outras pessoas. E aí esse individualismo que a gente tanto fala que está lá fora, como se a gente nunca fosse individualista, vai perdendo força, vai perdendo força, vai perdendo força. Eu brinco com os jovens, eu digo que ele vai ficando fora de moda, né? Tem gente que fala, caridade agora é moda, agora todo mundo quer doar não sei o que. Que bom, gente! Meu Deus, deixa ser moda então. Quem sabe, cada um de nós começa, né, olhando a pessoa que estiver mais próximo. Um vizinho, um parente, um cunhado chato, um priminho perturbado, coisas do gênero. Onde é que a gente pode começar a colocar o nosso vestidinho azul? E nesse ciclo de comprometimento, a gente vai atrair muita gente boa para fazer com a gente. Só que não adianta a gente falar e não fazer. Então, vamos deixar de apenas ter o compromisso de vir a uma casa espírita. Vamos deixar de apenas ter o compromisso de votar lá no dia da eleição. Ter o compromisso de ir na reunião lá da escola. Ai, que chato ir para a reunião, pegar o boletim do meu filho. Vamos começar a rever os nossos compromissos e ver em quantos deles a gente pode realmente se comprometer. Porque quando a gente se compromete, tudo vai mudar. E esse é o convite que eu quero fazer para vocês hoje. Até porque mês que vem eu vou falar umas coisas polêmicas. Esse é o convite que eu tenho para vocês. Vamos nos comprometer. Vamos começar a olhar o que nós estamos fazendo. Não importa se a gente se intitula espírita, a gente não se intitula espírita. Mas vamos começar a mostrar para aquele cara que veio, né? E deu a sua vida por nós.
e se esforçou tanto por nós. E não é dizer que nem ele agradou a todos. Ele não agradou porque ele não quis, gente. Porque se ele quisesse, ele agradava. Ele era massa, né? Ele veio para mostrar para a gente que o caminho não é fácil. E a gente não tem que desistir. Esse é meu convite para vocês. E eu peço que cada um, quando chegar em casa hoje, possa, nas suas preces, né, imaginar então esse vestidinho azul na pessoa que estiver mais próxima no seu dia a dia. E vamos, quem sabe, cada um aqui se compromete então com um vestidinho azul, digamos assim, no decorrer dessa semana. Se precisar de mais alguém para vestidinho azul, é só me chamar que eu vou junto. Boa noite a todos.